Alô, alô, meus amigos, minhas amigas, ouvintes da Rádio Colom FM. Boa tarde, minha gente, tudo bem? Como é que você tá aí na sua casa? Já bateu aquele papinho com Jesus hoje? Já leu sua Bíblia? Já seguiu as orientações de Deus? Então fique esperto, fique ligado, tá começando o programa Jesus Empreendedor. Aqui neste sábado maravilhoso, mais uma vez, eu sou Túlio Severo Júnior e vou conduzir esse programa com um convidado muito especial que está aqui hoje. Um empresário, um cristão, um legendário, pai de família, né? Que veio trazer também a sua palavra aqui, porque você sabe que aqui, nesse programa, é o único lugar que você vai encontrar os bastidores dos negócios diretamente das pessoas que tomam decisões baseadas na palavra, usando o maior conselheiro que existe de todos, que é Jesus. Olha que maravilha poder ter acesso a Jesus, poder conversar com ele, poder pedir orientação, né? Pedir para ele: Senhor, o que eu faço agora? Como é que o Senhor está vendo essa situação? O Senhor pode me ajudar? Você bate um papo assim com Jesus? Você já parou para pensar que ele está disponível 24 horas por dia e que a graça dele é de graça? Que você pode e deve consultá-lo? Senhores, hoje aqui, fique ligado, fique atento, você vai ver uma palavra muito especial de quem pratica isso todos os dias, que leva muito a sério os conselhos que Jesus dá e que muda o curso das coisas, né, meu amigo? Seja bem-vindo, Alisson Cizenando, meu querido amigo. Bem-vindo ao programa Jesus Empreendedor. Olha só, hein? Obrigado, uma boa tarde aí a todos os ouvintes. Obrigado, Túlio, pelo convite. É um prazer, uma alegria muito grande poder compartilhar aí um pouco da história. Agradeço de verdade. Eu que fico honrado, né? Eu sei que a tua agenda não é fácil, é um cara que trabalha a serviço da nossa comunidade, das empresas, é um homem do segmento dos transportes, é diretor da Rodo Atlântico, não é? Sim. Uma empresa inspirada na palavra, uma empresa que veio uma estratégia de Deus para tua vida, né, Alisson? E, sim, pô, sim. Isso é um sonho também que eu sempre tive, né, de mexer com caminhões, com carretas, com ônibus. Depois eu vou contar aí com o maior detalhe a história até chegar nisso, né? Não foi minha primeira empresa, então acho que vai ser legal trocar essa ideia aí, o pessoal vai ser edificado também. Maravilhoso, fique ligado, fique atento, pegue a sua caneta, pegue um papel, um bloquinho, faça anotações, se quiser gravar o programa pode gravar, né? Você também pode escutar os programas, eles já estão disponíveis no Spotify, né? Por enquanto só no Spotify. Você pode entrar lá, jesusempreendedor.oficial também no Instagram, né? E no Spotify, Jesus Empreendedor. Para ouvir já os programas passados, já estamos entrando aqui no 6º programa com meu amigo Alisson. Que legal, hein, programa? Tá passando voando o tempo, já passou quase um mês, né? De gravações aqui, tá maravilhoso. Fora de série. Nós temos o hábito aqui, viu, Alisson, de abrir o programa lendo um versículo, né? E a ideia é a gente trocar uma ideia do ponto de vista do meu convidado sobre esse versículo. Esses versículos que eu trago geralmente, eles têm alguma conexão com o mundo do empreendedorismo, eles nos trazem uma reflexão e essa é a ideia aqui para o nosso ouvinte, né? Também fazer a sua reflexão em casa. Como é que isso se aplica no seu negócio, nas suas decisões, no seu momento. Espero que para alguém aí do outro lado, né, né, que esteja nos ouvindo, seja essa palavra ela faça alguma diferença. E se fizer, realmente eu quero saber. Você, por favor, me manda uma mensagem lá pelo Instagram. Vai ser um prazer ouvir o que ela edificou na tua vida, o que ela te trouxe de resposta para tomada de decisões, né? Porque é isso que a gente quer entregar aqui. É um programa que convida empresários para fazer o seu testemunho, contar como que é
dirigir um negócio, liderar pessoas, tomar decisões com base na verdade. A maior verdade que existe são as palavras de Deus que estão contidas na Bíblia, né? Verdade. E eu escolhi aqui uma passagem lá de Tiago 1, versículo 5, né? 1:5, que diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Forte, hein? Forte, hein? Forte. Bom, primeiramente, eu não sou pastor, mas é um versículo muito forte. É um versículo que está falando sobre a questão da sabedoria. Eu acho que todos nós temos a oportunidade de consultar a Deus para Ele nos dar a sabedoria, porque Ele é o único que conhece o nosso futuro, né? O nosso presente. Uau! Então, que fé enorme. Eu vejo dessa forma. Então vai ter momentos que vai ficar uma situação de talvez 2 tipos de caminho, para a direita ou para a esquerda. Vai precisar de talvez a fé vai entrar muito em pauta nesse momento. Mas Deus vai te dar uma paz, né? Acho que a questão quanto mais você temer ao Senhor, você vai ter mais sabedoria, né? A palavra de Deus fala em Provérbios, né, que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, né? Então, eu vejo dessa forma aí. E é um temer que é bom traduzir, né? Não é um temer de medo, né? Uhum. Um temor. É um temer de respeitar. De respeitar, sim. Né? De consideração, de honrar. Sim. Né? Sim. É interessante, né? Quando ainda eu não estava tão próximo de Jesus como estou hoje, eu também olhava para essas coisas e não entendia, não tinha claro para mim. Eu lia esses versículos e eles não me diziam muito, não é? Uhum. E à medida que a gente vai mergulhando, vai usando, vai colocando em prática, vai vivenciando, né? Vai se ambientando, vai convivendo em ambientes corretos, né? Muito dos resultados que a gente obtém são 3 pilares basicamente, é muito da orientação inclusive de todos os treinamentos lá na Febracis, método CIS, das orientações do Paulo Vieira, né? Que são um pilar de 3 coisas, né? Os lugares certos, as pessoas certas e o conteúdo certo. Se tu tiver essas 3 coisas, cara, tua vida vai deslanchar, né? Uhum. Então, estar no lugar certo é ir frequentar culto, onde certamente tem pessoas que estão lá profetizando, estão lá buscando a palavra, buscando se orientar pelos melhores princípios possíveis, pelos mandamentos de Deus, né? E mandamento, como eu já disse, é mandamento, é para ser feito, não é para ficar duvidando, não é para ficar achando, né? Assim como diz na Bíblia que honrai pai e mãe acima de todas as coisas, isso é um mandamento. Uhum. Não é para, pode ser, quem sabe, depende do pai, depende da mãe, não depende de nada. É um mandamento, né? E como essa passagem aqui já... Todos nós queremos sabedoria, uhum, né? Sabedoria é o resultado, né, de uma busca de aprendizagem, né? E ela é a entrega. A sabedoria é a entrega, né? E... às vezes tem algum ouvinte que fala, eles estão falando da Bíblia e tal, mas se alguém, né, conseguir trazer um outro livro que vá trazer histórias que tem tanto poder, igual as histórias que estão escritas na Bíblia, você vai ver que não vai achar. É um livro que te inspira, te dá encorajamento. A gente vê que a questão de fé, as profecias, né, que foram escritas e se foram realizadas. Então é um livro muito poderoso que nós temos que dar atenção para aquilo que está escrito lá. Eu creio muito, é a própria palavra de Deus, né? Então quando a gente quer ouvir ele falando, a gente tem que colocar nossos ouvidos nesse livro, né? Olhar, ler, entender, pedir para o Espírito Santo, né, nos dar essa instrução, porque é um livro muito poderoso. Imagina, ele levou 1.500 anos para ser escrito, foram
40 autores, 40 usados autores. por Deus. Ninguém se conheceu Ninguém se conhecia nessa jornada de jornada. Porque a primeira pessoa que Cada um começou... tava num canto diferente. O primeiro que Uma começou a época que escrever... não tinha celular, não tinha e-mail. O primeiro que começou a escrever não conhecia o último. Então, como que as histórias estão direcionadas para uma direção E única? Se completam. Se completam, né? Então é um livro muito poderoso. E é dali que vem a coragem, vem a sabedoria. E... fora de série. Legal tu fazer esse comentário. Realmente é importante o ouvinte... Para ter a base, né? Senão a gente fica com a nossa... Fica uma base fraca. E o livro Bíblia não é uma base fraca, é uma base super poderosa. Então a gente pode colocar, né, os nossos olhos nessa palavra que vai estar bem fundamentado. Vai estar fundamentado na rocha. Vou aproveitar o embalo, né? Eu tenho uma Bíblia que... Sabe aquelas Bíblias de hotel? Certo. Né? Uma certa feita eu fui pro Rio de Janeiro para formatura da minha filha mais velha, um momento maravilhoso na minha vida. Fui com meus 2 filhos menores e nós estávamos no hotel nos preparando para ir lá para a formatura, né? Que toda aquela, né? Aquela circunstância de ir arrumado, bonito, né? Aluguei pro meu filho um blazer, gravata, eu também e tal. Tem todo um... Se embelezaram tudo. Tudo beleza, né? E aí eu estava ali me sentindo alguma coisa que a gente precisava orar, né? E aí eu fui abrir uma gaveta do hotel e encontrei esta Bíblia aqui. Diz assim, esse livro não será vendido. Né? Olhar assim e diz assim: os Gideões Internacionais é uma associação de homens de negócio e profissionais de diversas categorias, cristãos, unidos para serviço e companheirismo em mais de 200 países. A finalidade da associação é tornar conhecido o Evangelho de Cristo em todo o mundo, a fim de que todos cheguem a conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Com a ajuda de muitos amigos cristãos e diferentes igrejas, os Gideões têm distribuído mais de 2 bilhões de Bíblias e Novos Testamentos em hotéis, hospitais, instituições penais, entre as Forças Armadas, estudantes e pessoal da área de saúde. Deus promete abençoar a sua palavra a fim de dar fruto para a sua honra e glória. Os Gideões têm visto muitas evidências das bênçãos de Deus sobre esse trabalho e sabem que Ele cumpre a sua promessa. Que legal. É nossa oração sincera que o leitor, ao ler e meditar neste livro maravilhoso de Deus, encontrará a instrução e bênção de que necessita. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia-a para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. Exatamente. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela, o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Poderoso, hein? Cristo é o seu grande tema, nosso bem o seu intento e a glória de Deus a sua finalidade. Deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia-a lenta e frequentemente e em oração. É uma mina de riqueza, um paraíso de glória e um rio de prazer. É-lhe dada em vida, será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o mais árduo labor e condenará a todos quantos menosprezem seu sagrado conteúdo.
Top. Muito legal. Muito legal. Até tava lembrando aqui. Me emociono sempre que eu leio essa página de abertura desta Bíblia. Uma introdução, né? Uma introdução então, fortíssima. você tava falando aí, até os próprios países, né? As leis civis, tudo veio da Bíblia. Pra não matar, não roubar, né? As penalidades, tudo tem inspiração na Bíblia. Então, se não tivesse a Bíblia, que é a palavra de Deus, não ia ter tão bem feito o que tem de leis. Tem algumas leis que funcionam até hoje. Então, não tem como ignorar esse poderoso livro. Esse poderoso livro de Deus, que é todo um manual da vida humana. E tem outros pergaminhos que são muito antigos, que comprovam as histórias que estão escritas na Bíblia também, na Bíblia. Então, eu fiz alguns estudos assim, né, com relação à Bíblia, a palavra de Deus. Parece que são 27 mil pergaminhos encontrados lá do tempo, comprovando que teve uma grande pescaria, que teve milagres. Então, além de estar na Bíblia, tem outros livros achados que comprovam isso também, né? E sem contar as profecias, né? Que está escrito, por exemplo, em Isaías, se eu não me engano, 600 anos antes de Cristo vir, né, na Terra, que ele ia morrer no madeiro. Tem lá todo um detalhe, como que uma pessoa ia imaginar que ia acontecer se não for inspirada por Deus. Tanto tempo tem tantos antes. Detalhes, tanto tempo antes, 400, 600, eu não lembro agora, né, o tempo certinho, mas é incrível, né? É incrível. Porque hoje é muito difícil de entender, mas a gente pode tentar, né, voltar no tempo, vamos dizer assim, né? Porque hoje a gente tem na nossa disposição todas as informações que a gente quiser. Né? A gente consegue acessar todas as informações, a gente sabe tudo que está acontecendo just in time, em qualquer lugar do mundo, né? Mas se nós voltarmos àquele tempo, gente, não tinha nada, nenhum veículo de comunicação, né? Mal existia pombo-correio, né? E que era, assim, espaços muito curtos, mensagens pequenas, né? Eram recados que eram enviados pelo pombo-correio, não tinha essa amplitude de canais de comunicação que nós temos hoje. Então tu imagina, com 600 anos antes, num ambiente desses, completamente, né, difícil de sobreviver, onde as pessoas viviam pouco, onde o limite de idade era 30 anos, né? Com 30 anos o cara tava morrendo, se o cara não tinha morrido era muita sorte, ele tava trancado dentro de um castelo, de algum lugar, né? Geralmente essas pessoas que viviam mais, porque elas não saíam pra rua, né? Elas porque tinha muita doença, né? Muita miséria, perfeito? Né? E realmente sobreviver naquele tempo era muito complexo, perfeito? Então, eu lembrei de uma situação. Sim. Que às vezes a gente pensa que a Bíblia, tu vai ler, não é pra mim a palavra, mas já aconteceu comigo. De uma resposta imediata, sabe? Que tu tá um pouco com algumas dúvidas. Sim. E pedindo, poxa, como é que eu vou fazer pra agir nesse momento e tal. Teve uma vez que eu estava lavando a louça, né? E aí... um homem prendado, né? Essa esposa casou com um cara certo. O cara lava a louça. Um abraço, não, um beijo, né? Pra minha esposa, para minhas filhas também. Benção. Pra Thaís. Benção. Pra Beatriz e pra Betina. Deus abençoe. Isso é um homem abençoado. Ainda falar em público isso, tia. Hein? Entregar o ouro aqui, hein, Ismael? O que tu acha dessa, Ismael? Não, mas... Eu tava... Por favor, continua. Eu tava lavando a louça e eu tava com um pepinão pra resolver, sabe? Uma questão, assim, de dúvida, sabe? E que ia ser muito bem remunerado, tá? Uma operação que ia dar... Eu já até contei isso aí a última vez pra você, não sei se você lembra. Só que não era uma operação ilibada, assim, 100%, sabe? Era 98%, pra ser certo, assim. Certa, os 2%, tinha os 1% ali que eu sabia que não tava certa, né? Daí eu ficava pensando, mas um monte de gente faz, não sei o que e tal. Eu comecei a olhar assim pra outras pessoas. Sim. E enriquecendo e tal. Acho que eu vou fazer também, mas aí o meu lado espiritual, não, Deus, né? Tipo, não e tal. E eu, sim.
Eu falei, poxa Deus, eu preciso de uma resposta tua pra isso aí. Será que eu não tô sendo muito menino, muito pequeno, muito medroso de não entrar num negócio maior? Ok, perfeito. Entende? Por que será que não é? Poxa, eu acho que tá certo e tal. Pô, me responda essa minha dúvida, essa minha angústia, sabe? Uma legítima conversa com Deus. Exatamente, eu tava angustiado, sabe? Eu parei de lavar a louça, fui lá, peguei a Bíblia rapidinho e vou abrir aqui, Deus, fala comigo, eu preciso de uma resposta aqui agora pra eu seguir ou não seguir nesse negócio. Eu abri em Provérbios 22, tá? A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. Rapaz, quando eu li isso daqui... Cara! Na mesma hora, eu já peguei o telefone e liguei, olha, tô declinando, não vou aceitar e tal, e falei, Deus, eu confio em ti, tu respondeu aqui agora, não tem mais dúvida nenhuma, pronto, respondeu, tá tudo certo. E eu tenho certeza, ele me mandou a resposta na hora que eu precisava. Senhores ouvintes, nada combinado, nada tratado, né? Tá saindo do coração aqui essas mensagens, e é para isso que nós estamos aqui, para mostrar para você que existe uma verdade na conexão com Deus, muito profunda. E essa verdade começa com a nossa intenção, o nosso desejo, o nosso reconhecimento, né, humildemente, do quão pequeno nós somos, né, perto da criação, de tudo que Deus criou, né, Criador de todas as coisas, né, como nós temos que entender que Ele quer nos ajudar. Ele quer nos orientar, né? E às vezes ele está abanando para nós o nosso orgulho, né? A nossa soberba, né? Ela fecha as portas, fecha os nossos olhos, fecha os nossos ouvidos. Nós temos que tomar muito cuidado para não passar desse uma guerra limite, muito grande, né? Uma guerra muito grande, espiritual entre nós, né? É complexo viver, né? Tu tem que ter, que nem você leu no livro de Tiago ali, né? Essa sabedoria tem que estar pedindo pra gente estar recebendo pra errar menos, né? Pra tentar acertar e plantar coisas boas pra você colher, né, o que foi orado, o que foi pedido pra Deus, Ele confirmando. Porque senão a gente só vai entrando num buraco, entrando no outro. Eu errei muito, não sei se a gente vai ter a oportunidade de falar aqui no programa aqui. Estamos aqui para isso. Mas, meu Deus do céu, eu dei uma volta no mundo praticamente aí de erros que me atolou numa situação multimilionária de dívidas, sabe? Pois é, você tá ouvindo aqui, tá ouvindo? Você tá prestando atenção, você tá aqui nesse programa, fica ligado. Esse é o ponto, lidar com a verdade, lidar com um processo de conexão real com Deus. Usar esse dom que Deus nos dá, essa capacidade de comunicação e ser sincero com Deus, colocar o seu coração na mão dele. Não é? Para isso é importante que nós façamos o nosso trabalho. Né? E qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é seguir as orientações de Deus, é seguir as orientações que estão na palavra. Por que nós temos que ler a Bíblia com frequência? É porque tu imagina, eu faço essa comparação, às vezes é uma brincadeira, né? Mas é muito parecido. Imagina uma pessoa que aprendeu a dirigir no campo. Ele nunca pegou uma rua, uma estrada, nunca pegou uma cidade. Ele dirigia no campo. No campo não tem estrada, não tem rua, não tem contramão, né? Ele vai dirigir pra lá, dirige pra cá, Aí um dia ele vem pra cidade sem conhecer as leis de trânsito. Mas imagina, chega aqui na cidade, as placas não fazem nenhum sentido, o semáforo não faz nenhum sentido. A probabilidade desse cara se acidentar e praticamente morrer num acidente é enorme, concorda? É o ser humano sem conhecer a palavra de Deus, as leis de Deus, não é? Indo a esmo, batendo cabeça, fazendo tudo mais ou menos, do seu jeito, de qualquer jeito. Meu Deus do céu. Pra quê? Se tá tudo aqui. Tá tudo aqui, querido. Abre aqui, leia. Vai fortalecendo. É um processo, né? Um processo muito, muito grande, né? Dia a dia. É dia a dia, porque como realmente... as leis de trânsito, quando a gente vai fazer a prova lá para tirar a CNH, né? A gente estuda elas, faz aquela prova e ok, praticamente. Mas não dá 10 páginas disso aqui, né? Hein? Não, e a importância de você estar caminhando também com alguém, tipo um mentor, né? Um mentor espiritual também, eu acho muito... Acho não, tenho certeza, é super importante. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de... ser acompanhado por um grande amigo, um pastor,
E Alex, ele está em Charlotte, nos Estados Unidos hoje. Em Charlotte, nos Estados Unidos. Sim, que estado que é, sabe? North Carolina. North Carolina. Que top, hein? Manda um abraço pra ele aí, pô. Pô, um abração, Alex, tá? Tu é o cara. Eu acho que eu falei com ele um dia, Alex, quando eu fui na tua casa orar lá contigo. Te lembra? Aquele dia tu ligou? Eu tava... Sim. Lembro. É ele mesmo. Ele me acompanhou por 5 anos. Uau! Né? Então, antes de... Alex, obrigado também pela tua palavra. Foi muito legal aquele dia. O que tu me falou foi crucial. Então, antes de ter fundado a Rodo Atlântico Transportes, eu tive uma importadora. Sim. Né? Uau! Essa história é bacana, hein? Será que dá tempo da gente falar aqui, né, nesse bloco ainda? Dá tempo. Vamos falando então. Toca a ficha aí. Então... bom, o que acontece, né? Eu sempre tive grandes sonhos, né? Mas eu nasci num lar humilde, né? Não vim de uma carreira de uma família que me deu uma empresa, né? Fui herdeiro. Né? Não é só tu, né, meu amigo? Não é só tu. Mas o seguinte, vamos deixar para continuar conversando isso agora no segundo bloco. Vou chamar aqui. Nós estamos aqui conversando com o Alisson Cizenando, que vai começar a contar. Então você fica conosco, se você quer saber dessa história, nós vamos para o segundo bloco, estamos terminando aqui. Estamos no programa Jesus Empreendedor. Você que chegou agora, espera mais um pouquinho, vai vir o bloco de comerciais e tal. Quero já agradecer novamente aqui o Instituto Hombridade por todos os cursos que eu fiz lá, que eu agradeço muito. Indico você que não fez ainda, procure o Instituto Hombridade, conheça os treinamentos que tem para homens e mulheres, para edificar famílias. Também na Febracis, que é a maior escola de negócios do Brasil também. E se você quer subir a montanha com o Legendários, procure o Legendários aqui de Joinville, da região. Conheça um pouco mais do movimento, dos encontros que nós fazemos. Formação de homens na hombridade. Fica com a gente que nós já voltamos. Obrigado! Estamos de volta aqui para o segundo bloco do programa Jesus Empreendedor. Obrigado aos ouvintes da Rádio Colom 90.3 Joinville. Sinta-se em casa, aqui é o programa que vai edificar na sua vida oportunidades de negócios, os bastidores dos negócios, as estratégias de negócios contadas por homens de negócios que vivem no dia a dia, na liderança, no desenvolvimento dos seus negócios, a palavra de Deus. Isso você só vai ouvir aqui. São as histórias que você vai ouvir aqui, só vai ouvir aqui, porque esse é um programa voltado para edificar na vida dos empreendedores da nossa região. Te ensinar a tomar melhores decisões usando esse que é, né, a bússola, essa que é o manual do ser humano, que é a Bíblia. Tá? Estamos conversando aqui com o Alisson. Você que chegou agora, né? Preste bem atenção, que ele vai contar uma passagem da história empreendedora dele, dos negócios que ele fez, as coisas que não deram tão certo, outras deram certo, né, Alisson? Sim. E é fantástico essa convivência com Jesus, mesmo até quando dá errado, né? É verdade. Então, até inclusive a própria empresa, né, que a gente fundou, no caso, a primeira, foi para mim uma escola de conexão com Deus, né? Mas assim, começando, hoje eu tô com 41 anos, né? A primeira empresa que foi fundada foi com 28 anos, tá? Bom, eu estudei em colégio municipal, a gente depois no segundo ano, que daí eu estudei em colégio particular, meu pai conseguiu pagar, né, essa escola, e ali eu fui vendo outras pessoas, né, foi aumentando, né, a questão de conhecimento, mas o meu primeiro sonho era ser motorista de ônibus. Olha! Ninguém que tirava da minha cabeça que eu não ia ser outra coisa, eu ia ser motorista de ônibus, tá? Eu ia ser, e não pode vir falar que era perigoso, que ganhava pouco, que não sei o quê, que eu queria ser motorista de ônibus. E aí tive a oportunidade de estudar em outro colégio e tal, e ali eu fui mudando um pouco, né, a questão de ambiente,
E eu acho que eu também tinha uma veia empreendedora, porque o meu pai ele é empreendedor, ele tinha um escritório de contabilidade, hoje ele está aposentado. E minha mãe, ela sempre se virou muito bem com as coisas de casa. Sim. Sempre vendendo alguma coisa, produzindo alguma coisa. E também tem muito espírito de empreendedorismo na vida dela, na veia dela. Então eu vi como que era isso. Transformar coisas em riqueza, né? Em riqueza. E aí eu comecei a estudar, fazer o segundo grau e tal. E nesse meio tempo pensei, agora eu quero prosperar, né? Eu quero ficar rico. Todo mundo tem esse sonho e tal, que é um problema às vezes até um pouco emocional, que se não tiver equilibrado isso, né? Tu vai com muita sede ao pote e acaba errando, que foi até o meu caso, né? E aí eu comecei a estudar e fui fazer Eu fiz uma escolha por causa da questão financeira. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a mexer com ferramentaria, né, na parte da indústria e tal. Mas aqui na nossa região tem bastante, muito forte, né? E todo mundo fala, operador de centro de usinagem, CNC, ganha muito, e programador. Eu fui naquela vibe lá atrás, fiz Senai e tal. Mas, nossa cidade demanda muito esse tipo de mão de obra. Sempre, há muito tempo demandando isso. Exato. E aí eu entrei nessa avalanche, nessa onda. E não foi fazer curso aonde? Fiz no Senai. Fiz curso no Senai. É tremenda instituição. Técnico, sim, muito boa. Instituição incrível, tá? Né? Que serviço incrível que faz para nossa sociedade. Exatamente. E fiz curso de ferramentaria. 2 anos. Eu não sabia que era torno, que era fresadora, que era aço. Eu não sabia nada disso. Molde, morsa. Olha só o que eu fui fazer, né? Eu entrei nesse negócio aí. E aí entrei numa empresa como estagiário. E aí depois mexi em máquinas, depois eu mudei de trabalho, de empresa, tudo em ferramentaria. Aí chegou uma oportunidade que eu fui trabalhar com metrologia. Aí metrologia é uma sala igual essa, com ar-condicionado, vai medindo, com conforto e tal, tu já sai do barulho, tu já sai da graxa, do óleo. Daquela confusão de Parque Fabril, né? E ali era muito parado e o laboratório era novo. Metrologia, ela cuida do que exatamente? Ela, por exemplo, para os nossos ouvintes. Metrologia, ela tem a capacidade de fazer medições. Ela mede peças. Perfeito. Então, por exemplo, você vai fazer um molde, se tu tiver um projeto, tu não pode fazer a reveria aquele projeto. É tudo milimétrico, porque senão não fecha, dá rebarba. Tem que atender uma demanda, uma necessidade de uma outra máquina, então ele tem que cumprir com determinados requisitos. Sim, por exemplo, um para-choque de um carro. Sim. Se ficar muito grande, vai ficar fora do custo até, né? Que vai aumentar mais plástico e tal. Entendi. Então eu fui mexer com isso e tal, daí nessa ferramentaria, tava cuidando da metrologia, eu tive a oportunidade de trabalhar em compras. Porque eu tava muito parado ali, daí, tu não quer também trabalhar em compras? Aí eu comecei a botar o pé no administrativo, sabe? Aí... Cara curioso, né? Curioso, né? Eu não tava satisfeito lá e tal, eu vi que era mais limpinho também. Aí fui pra compras. Botar a mão na graxa tu não queria mais, né? Depois que botou a mãozinha no computador, tu já ouviu falar? Salinha com ar-condicionado e tal, né? Tu já ouviu falar em eletroerosão? Não. Eu trabalhei com essa máquina. O que é eletroerosão? É uma máquina que tem um tanque cheio de óleo. E aí vai uma peça lá dentro de aço e começa a ter descargas elétricas. E esse óleo ajuda a descarga elétrica a arrancar aço, sabe? Falando de uma maneira bem assim. Entendi. E essa máquina, tu tem que ter cuidado, porque se tu não tiver cuidado, você abre esse tanque e o óleo vai tudo pro... Despeca. Ei, eu abri 2 vezes, eu me chapei de óleo, banho. Fudido, pegava o ônibus pra voltar embora, o ônibus... Tapado de óleo. Falei, nunca mais eu quero mexer com isso daqui. Eu vou sair desse negócio aqui, nada a ver, cara, mas fedia assim, sabe, um fedor. Se você ouvinte já passou por essa situação, manda mensagem pra nós. Cara, quero saber quem mais dos nossos ouvintes já passou por essa situação aí também. Mas é que não te falei, eu não tinha jeito pra ferramentaria, entendeu? Eu tava ali pra ganhar dinheiro, mas olha só que loucura, né? E aí... Foi uma boa experiência, né? Eu vim do chãozão de fábrica mesmo, né? Negativo, né? E aí eu fui percebendo, cara, esse negócio não é pra mim. Daí quando eu tive a oportunidade de ir pra compras, eu percebi, dá pra ficar mais um tempo nesse negócio, porque agora eu tô com ar-condicionado, telefone e tal. E eu fui muito bem, porque eu gostava de falar, de negociar.
E tive a oportunidade de conhecer outras cidades, tive uma viagem, primeira vez que fui andar de avião, foi por causa desse trabalho, da empresa? De compras. Um fornecedor me convidou para conhecer a fábrica, daí fez uma comitiva e tal. Foi a primeira vez que eu andei de avião, achei muito legal. Falei, me encontrei, né? E aí depois eu fiquei, vou achar uma outra empresa que eu só trabalho em compras e não preciso trabalhar em metrologia e compras. Daí fui contratado por uma outra empresa. Sim. E ali eu também fui vendo que o negócio era Tudo bom. aqui na nossa região. Tudo na nossa região. E aí que eu tive uma oportunidade, porque ali em compras eu via que faltava um produto. E ninguém conseguia entregar ele rápido. Era um produto que eu pedia a ele, a menina falava, vou te entregar de tarde. E não me entregava de tarde, me entregava depois de 2 dias. Eu falei, mas que coisa, que falta de comprometimento, e o meu gerente, cadê o material, não sei o quê. Cobrando. Cobrando. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou estudar comércio exterior e vou aprender como é que faz pra trazer esse material aí, porque tá faltando muito, a cidade deve estar precisando bastante desse material. Olha. E foi aí que eu tive a sacada, né, graças a Deus, de abrir a Steel Carbon, que é uma empresa que era importadora de grafite, né, Steel Carbon, aço e grafite. E ali que começou a nascer com essa ideia, com essa demanda. Eu comecei a conversar com o outro, falei, acho que dá pra fazer. Então tu encontrou uma oportunidade. Sim. E aí, o que tu fez em seguida? Tu foi estudar o quê? Eu fui fazer comércio exterior. Curso de comércio exterior na faculdade? Eu fiz materiais, tecnólogo em materiais, daí na Sociesc. Tá. Né, Tupi Sociesc, mudou o nome e tal. E aí, depois de ter feito materiais, eu fiz MBA em comércio exterior. Aonde? Fiz na FGV. Na FGV? FGV. Tá. E aí... só que, resumindo, tá? Esse lance de fazer comércio exterior nem precisava ter feito, porque tu aprende as coisas, tudo no dia a dia, fazendo. Foi legal, tá, o tempo, mas assim, não quero também não recomendar, eu recomendo, é uma baita de uma instituição, acho que vai somar, né? Com certeza, networking também e tal. Relacionamentos que tu fez lá, conheceu pessoas, né? E aí, eu fiz esse curso, daí meu pai, como ele era empreendedor, e minha mãe também, eu sabia da responsabilidade que era, eu fiquei pensando, se eu dar esse salto aqui agora, se jogar, né, do meio do bungee jump, né, não sei se vai dar certo, tô aqui empregado, tô com o salário aqui certinho e tal, e eu sei que não for empregado. E o medo, exatamente, né, de sair do certinho pra exatamente, uma coisa insegura. Sim, só que eu fiz um cálculo, né, eu pensei assim, olha, eu sou novo agora, e se eu não fizer isso agora, eu não era casado, e eu vou fazer isso agora, né. E agora é hora de correr Agora é hora de correr o risco. Se não der certo, eu acho que dá tempo de... O tombo é pequeno. O tombo é pequeno, exatamente. E foi o prejuízo é pequeno e o tombo é pequeno. Exatamente. E a ideia era muito boa, né? Já comecei a importar. De fato existia uma oportunidade de mercado. A própria empresa que eu trabalhava, né, demandava. Para que o grafite era necessário? O grafite, ele é um eletrodo. Aquela máquina de eletroerosão que eu trabalhei, que eu derrubei o óleo, sim, dentro dela vai grafite. Tá. Então, por exemplo, uma ferramenta de centro de usinagem, ela vai fazer uma usinagem e às vezes é muito duro, sabe? Para poder arrancar o aço. Entendi. E o grafite, você consegue fazer uma usinagem nesse material. Por exemplo, imagina um círculo. Esse círculo vai lá no aço por descargas elétricas e forma um círculo nesse aço. Faz um furo ali. Então às vezes a ferramenta não consegue de usinagem fazer numa máquina de centro de CNC, aí você usa uma eletroerosão, sabe? É um negócio muito chato, cara, complexo, né? O pessoal deve estar... Mas genial, né? É genial. Ao mesmo tempo é genial, né? Uma engenharia incrível, né? E a nossa região aqui é muito boa nisso, né? Sim. No Brasil é uma referência, sim, né? Exatamente. Então, aí eu montei, né? A gente juntou um mais um e tal, foi fazendo o negócio acontecer. E essa empresa... Fez a primeira importação. Cara, nem Como é que fala, foi? Cara. Como é que foi essa primeira importação? O frio na barriga. Na verdade, até hoje, quando eu faço uma importação, quando eu importava, na verdade, né? Quando eu vou abrir a porta do container, até tinha no meu Instagram um tempo atrás, não sei se eu deixei lá ainda, mas eu abri numa porta de um container que tava importando o aço lá pela Steel Carbon. E é sempre um frio na barriga, porque a gente não sabe o que vai vir, né, se o fornecedor te dá uma enrolada... Em tese, tá tudo certo, né? Sim. E eu comecei a importar pela China. Eu comecei importando pela China. Depois de anos que a gente mudou o fornecedor, que daí eu fui importar pela Alemanha. Aí já é outros 500. É excelente e tal. A gente achou um fornecedor muito bom, europeu, né? Alemão, e custo excelente e o material de ponta, assim, né? E aí foi aí que eu consegui entrar em outros clientes, outros patamares de cliente, por exemplo. Da qualidade. Da qualidade. Só pra tu ver, eu comecei com
15 mil reais. Eu peguei uma rescisão que eu tinha 15 mil reais. Tá. E juntei com mais, foi indo. E chegou um ponto que, nessa questão de migrar para a Alemanha, né, de importar da Alemanha, nós estávamos atendendo a Motor Honda, a Steel Ferramentas, que faz aquelas... Sim, as furadeiras, motosserras, claro. E a Yamaha, a Bosch comprava da gente, só por causa que eu mudei de fornecedor, né, daí mandava apresentação. Claro, tem a questão comercial, tudo, né, era um projeto, mas a gente chegou num patamar muito legal, assim, de vendas de grafite. Eu cheguei a vender pro Brasil inteiro, digamos assim, sim, o material, né. Só que é bonito falar isso, que foi vendido para Motor Honda, para Yamaha, só que os bastidores era uma dificuldade muito grande, porque, como eu te falei, eu recebi... Eu comecei a empresa com 15 mil reais, então eu já comecei a alavancar a empresa com dívidas, sabe? Dívidas com banco, tive investidores também, e foi assim uma bagunça, sabe? Então ela durou... Porque tu tem que antecipar o pagamento para conseguir a importação, né? Exatamente. Não tem um crédito quando tu tá começando, principalmente, né? Tu paga antes, esse produto garante uma carta... Tem um termo lá que eu não me lembro agora. Tem vários tipos de pagamento, né? Carta crédito, né? Para crédito de importação, para você fazer o pagamento para o exportador. Tu tem que botar o dinheiro em consignação no banco, sim, fica garantido, assim que o produto chega aqui, libera o dinheiro. É uma carta de crédito, sabe? Sim. E só que tem, às vezes, fornecedores que te dão uma garantia, uma condição de pagamento, mas quando tu começa, você tem que pagar antecipado. Então, só para entender o fluxo desses pagamentos, rapidamente falando, para não estender essa questão da importação. Você paga hoje aqui, tá? Depois de 30 dias, o fornecedor coloca no navio. Depois de 30 dias, esse navio sai e tá em águas. Depois de 30 dias, fica no meu estoque para vender. E depois de 30, 60, 90 eu recebo, porque o meu cliente quer pagar em 3 parcelas. Vezes. É quase 8 meses para receber todo aquele dinheiro. Exatamente, para receber o dinheiro que eu botei hoje. Então, qual que é o tamanho desse fluxo de caixa para uma pessoa que começou com 15 mil reais, entendeu? Imagina. Só que eu fui pras cabeças. Sobreviver como nesse caminho, né? Sim. Não, e tu tem que importar todos os meses, né? Fazer uma importação, esperar 8 meses para ganhar. Sim. Era um samba, tinha que sambar lá para poder dar certo. Uau. Assim, mas assim, eu vi muitos milagres acontecer, né? Com relação a estoque aproveitando, teve situações que eu não tinha peças grandes e os clientes pediam só as peças pequenas. Tinha momentos que eu tinha as peças grandes e só saía as peças grandes, digamos assim. Tudo Deus vai cuidando, você sabe? Cuidando. E aí quando eu entrei no aço, né, eu comecei com o grafite, aí depois fui fazer o aço, e eu tive que fazer investimentos muito grandes, ponte rolante. Sabe o que é uma ponte rolante? Ponte rolante é um equipamento que vai por cima do galpão, que ele move para fazer suspensões de peças. Sim, uma espécie de guindaste, isso, né? Exatamente. Interno, né? Que fica exatamente. Então eu tive que investir em pontes. Exatamente. Investir no teu espaço. Tive que colocamos essa infraestrutura lá. Aí máquinas para cortar, máquina de 1 milhão, sabe? Para poder para cortar o bloco, para cortar as peças. Tu poder preparar peças para vender. Elas vinham inteiras, grandes, e tu separava elas. Fazia os pedidos conforme saíam os projetos. Investir em tecnologia com relação a softwares. Perfeito. Para poder fazer o aproveitamento do material. Só que isso, Túlio, tu não tem noção a quantidade de capital que vai desse negócio. E a indústria, a margem é muito pequena. E aí eu antecipava boletos. E, meu Deus do céu. Tem que ter giro. Bastante Bastante giro para poder valer a pena. Se tu tiver um prazo muito grande, como tu colocou, de esperar 8 meses, já evaporou o dinheiro. Ainda mais num país como que tem inflação, que o Brasil sempre teve, por melhor que o Brasil fosse, né? Em algum momento ele foi organizado economicamente, mas sempre teve inflação, sempre teve custo do dinheiro, né? Então, muito alto. Não tem como esperar tanto tempo. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Fiquei com uma dívida bem grande, né? Aí que eu comecei a me aproximar de Deus, né? Eu nasci em lar cristão, só que para ter a intimidade que eu tenho hoje, começou nessa época da Steel Carbon. Eu contraí uma dívida milionária, multimilionária, né? E eu comecei a perceber que eu ia ficar com depressão, que eu ia ficar mal. Sério? Né? Sim, sério. Que eu ia morrer. Começou a te afetar? Começou a me afetar, né? Porque o projeto era lindo, maravilhoso, só que a execução muito ruim, sabe?
eu não tenho vergonha de falar, porque não tem escola. Você vai para as cabeças e, né, a ideia é muito boa, tudo muito, muito legal, só que tu tem que saber executar as coisas, não é de qualquer jeito, né? Tem processos, tem cultura. Graças a Deus que eu tive pessoas muito boas. Nesse meio tempo também tive pessoas muito ruins que também ajudaram, às vezes, né, a dar uma complicada. Mas até vou mandar um abraço pra Thalita, do financeiro, que é minha irmã. Era do financeiro, tu vê? Ela é mais minha irmã, mas às vezes tá na minha cabeça que ela é do financeiro, sabe? do financeiro. Ela foi um suporte muito grande. O Diego Pessoa também. de confiança, né? O Sim, financeiro sim. tem que ter gente de pessoas de confiança. Exatamente, né? o Diego também. Foi o que vestiu a camisa de verdade e nós três conseguimos, fomos usados, né, pra... Ela era tua sócia também? Não, era só eu tua mesmo. diretora mesmo. E aí... teve um tempo que eu fui fechar a porta do meu apartamento, né, pra ir trabalhar, umas 9 e pouco da manhã, eu senti, vai morrer, tipo, tu tá fundindo a tua cabeça. Tu já tava casado nessa época, não? Daí eu já tava casado, daí as responsabilidades já eram muito maiores, né, Sim. provedor e tal, e eu comecei a ficar bem ruim, assim, sabe, muito quietão. Só que ninguém sabe, ninguém percebe, porque eu sou um pouco extrovertido e tal, mas dentro de mim eu estava quebrado por dentro. E o negócio, ele vai nos devorando, né? Devora. Porque, claro, nós somos homens que queremos cumprir com a palavra, queremos entregar o combinado, apalavramos, Sim. assinamos contratos, né? Sim. Estamos querendo entregar de bom coração, temos boa fé. Temos boa intenção, né? exatamente. Eu entendo que tu fez tudo com muita boa fé, Sim. tá certo? Mas com vícios, vamos dizer assim, de gestão, de Sim. administração, Sim. né? Descasamento entre todo o processo que tem de aquisição, de compra, né? E dos investimentos necessários versus o Sim. fluxo de capital não veio na mesma proporção. Exatamente. Não, e ainda passei por uma crise da época de 2015, 2016, da Dilma lá, que teve uma recessão do Brasil que nos últimos 110 anos não tinha tido igual. E eu me meti bem naquilo ali, eu estava extremamente capitalizado, eu tomei dinheiro de banco, todos os bancos que tinha praticamente, eu peguei, tive dívidas. E todos os queridos te deram muito crédito, né? Te amavam, né? Sim. Esses bancos todos te amavam Mas muito, era um negócio bem rentável também, assim, Sim. sabe? E tinha faturamento, tinha clientes muito bons. Mas tu acha que os bancos te deram dinheiro ou te jogaram a corda? Olha, no começo me deram dinheiro, mas depois eu vi que era uma corda. A corda? Quando tu olha assim, de verdade, tu tá com o pescoço assim. Mas não dá pra reclamar, sabe? Assim, eu fiz renegociações e tal. Mas assim, partindo assim pro momento que eu comecei a ficar doente, que eu comecei a ficar ruim, eu pensei, olha, eu preciso desfrutar. Quais foram os sintomas desse momento teu de estar se sentindo mal? Como é que Sintoma, eu fiquei 5 anos no Serasa. Uau! Sintoma, apartamento, carro, tudo bloqueado, bloqueio judicial. Sintoma, o oficial de justiça indo lá na empresa, batendo, atendendo, tomando café já comigo, já, sabe? Tipo, não foi coisa pequena, foi coisa grave mesmo, assim. Só que, graças a Deus, eu tinha ainda condições de ir tocando o negócio, sabe? O fornecedor daí já começou a dar um prazo um pouco melhor, tinha clientes que pagavam um pouco menos, e eu conseguia tocar o negócio, mas é totalmente por causa de Deus, né? Milagres, assim, sabe? Sério? Literalmente. E aí... teve uma vez... teus compradores, os teus clientes, efetivamente, honravam. Ou Não, teve alguma situação de clientes Então, que te deixaram numa situação... Claro, com certeza. Não, só para o ouvinte ouvir, eu não fui um empresário que ficou sem capital porque eu gastava em coisa pessoal, tipo carro importado, em apartamento, em balneário. Não que isso é ruim, mas eu não tive nada disso. Nem hoje eu tenho. A lá Banco Master, né? Festas exato. bilionárias. Né? Não, humilde total. Simples. 10 aviões, né? Casa de bilhões na Flórida. Sim, mantendo um padrão normal de classe média aí. Só que o mercado... Mantendo o mesmo padrão que tu tinha, na verdade, normal, né? Sim. Só que aí deu esse estresse todo aí, né? Mas é provação, foi momento de conhecer também a Deus profundamente. Mas teve uma época, eu fui tomar um café com a minha filha, essa eu nunca vou esquecer. Eu fui numa panificadora, não vou citar o nome, né? Porque senão, de repente, pode correlacionar coisa ruim. E aí, eu tava numa fila, já contei também para alguns amigos meus. A conta deu R$17. A minha filha tava com 3 anos na época, eu tava levando ela pra escola. Sim. Aí eu fui pagar a conta e o cartão não passou. Não passou. Eu falei, débito. Daí ela foi passar, não deu, senhor. 2 vezes ela tentou passar.
Eu pensei, pô, se eu passar a terceira, vai dar ruim, né? Vai bloquear a senha. Vai bloquear o cartão, vai ser pior ainda. Eu saí da fila e voltei pro último lugar da fila. Tinha mais 6 pessoas na minha frente. Daí, a pessoa foi movimentando, foi entrando, foi indo de volta, tava quase chegando na minha vez. E quando eu entrei, olhei na conta, bloqueio judicial. Falei, meu Deus do céu, meu primeiro bloqueio. Eu tava numa cafeteria. E aí eu tinha que pagar o café. Tinha que pagar o café. Como é que eu ia pagar aquele café, cara? E aí? Eu fiquei um desespero, né? Daí eu liguei pra... Eu tentei olhar o da empresa, também tava bloqueado. Daí eu falei, meu Jesus amado, como é que eu vou fazer pra sair dessa situação? Parou tudo. Parou tudo. Aí eu comecei a olhar meus cartões, né? Pô, isso aqui acho que não vai dar, isso aqui não vai dar, isso aqui não vai dar. Aí eu olhei, tinha um cartão que eu tinha um financiamento de imóvel. Eu pensei, isso aqui de certo vai dar, né? Porque não vai bloquear a casa ainda, né? Aí eu fui lá e passei e passou, cara. A minha sorte que nesse cartão tinha dado certo. Eu consegui me livrar daquele problema. Tinha um crédito. Tinha um crédito. E aí depois eu saí dali, já fui fazendo as ligações, ligando pra Thalita, né? Fui falando, olha, Deus, o que vão fazer e tal. Olha só como é que é a vida de um empreendedor. Não é só, às vezes, o que a gente olha, né? Muito o sucesso das pessoas que já estão prosperando. Isso é muito legal, né? Quando chega nesse resultado. Mas no decorrer, tem altos e tem baixos. E quando tá na baixa, aí tu vai ser provado. Será que é aquilo ali mesmo e tal? Aí foi todo um processo, né? Com advogado, pra poder negociar. Essa história é muito boa porque era um bloqueio da Caixa Econômica Federal. E aí eu pedi ajuda para tentar resolver esse bloqueio, e era de um contrato FGO, que não tem como você pagar parcelado. É só chegar na bucha. Ou tu paga ou tu quebrou de vez, né? E aí eu fui falar com o meu gerente, esse contrato não tem jeito, falei com um, falei com o outro, ninguém tava abrindo a porta para mim. E aí eu comecei a pesquisar no Google Maps Superintendência da Caixa. Daí eu olhei lá no Google Maps a Superintendência da Caixa de Florianópolis, cliquei na foto, tinha um número fixo, liguei e a pessoa que atendeu era que cuidava de contratos de dívidas. Olha só que... Cara, sério, cara. Assim na primeira ligação tinha um atendeu, sim, era a pessoa. Exato. E daí me contou a tua situação pra ela? Contei, daí ela falou, olha, eu não posso te ajudar, mas eu vou te indicar o escritório que tá cuidando desse contrato. Daí ela passou o contato do escritório de advocacia. Aí eu fui no LinkedIn, achei a pessoa, conectei e olhei pra ela, falei, mas essa pessoa aqui eu conheço. Fui na piscina do meu prédio, a pessoa era a advogada da Caixa que cuidava do contrato. Vizinha. Com quem tu tinha falado no telefone, morava no teu prédio. Não, a do telefone não, a do LinkedIn. A do LinkedIn? Olha! Cara, tudo mágico. Ação de Deus. Ação de Deus, e coincidência, né? Senhores, estão escutando direitinho. Tá, mas beleza. Só falando que daí não tinha condições nenhuma de fazer o parcelamento, e aí esse contrato teve como parcelar, graças a Deus, e aí parcelei e paguei, a Caixa eu eliminei, graças a Deus. Ou seja, a tua ação de comunicação, de ir atrás de resolver, de não escutar os nãos, os gerentes dizendo que não dava, que não era possível, que não tinha como, mas tu não desistiu. Tu continuou com a crença, com a fé, principalmente carregando a tua fé de boa fé. Sim, exatamente. Né? De uma pessoa que está passando por uma dificuldade, mas não é um pilantra, não é um 7-1. Não. Né? Então, só que você que é um comerciante, a gente passa por situações. Sim, normal. Tá certo? Mas se você tem boa fé, se você é uma pessoa do bem, tá certo? Às vezes as situações econômicas, as situações da economia, elas não te favorecem, mas você tem a boa fé, você tá com Deus, você tem bons valores, bons princípios, continue acreditando, vai atrás da solução, você vai encontrar, você vai conseguir resolver. Sim, mas olha só, Túlio, lembra que eu falei que quando eu tava saindo do apartamento eu comecei a me sentir mal? E eu tava vindo com uma depressão e tal? Então, isso tudo foi um sinal para buscar Deus. Aí até eu comecei a ser acompanhado por um pastor Alex, que eu já até mandei um abraço, e aí que foi me dando essa coragem para poder começar na palavra, começar a fazer as coisas, né? Então nesse acompanhamento de mentoria espiritual, né, com o pastor Alex, ele falou sobre a questão do jejum, ele falava sobre a questão das orações. Tá. E o meu grande, acho que vai até pro ouvinte que de repente tá passando por uma situação difícil igual essa, para mim foi oração de madrugada, sabe? Eu comecei a orar às 3 da manhã. Eu ia quebrar, não tinha como ter um Alisson forte para negociar um contrato de tantos milhões com a Caixa, que não tinha jeito, não tinha capacidade mental,
vontade de trabalhar para um negócio que está endividado, sabe? Tu quer trabalhar para um negócio que ganha dinheiro, não para pagar dívida, entendeu? Que era o meu negócio, a minha realidade. Sim, e já essa força com os bens bloqueados, ou seja, sem possibilidade de reverter esse processo a não ser pagando, só tinha que dar um jeito de pagar, né? Sim, e aí eu comecei a orar de madrugada todos os dias. Eu falei assim, Deus, agora, né, eu vou precisar muito da tua mão, porque na verdade ele sempre esteve me acompanhando, né? Eu que não via, mas eu levantava às 3, quando eu não levantava às 3, eu levantava às 4, e quando não era às 4 era às 5 da manhã. No máximo era até às 5 da manhã. E eu fiquei mais de 60 dias, no sábado e no domingo. E fazia jejum também na quarta-feira ou na sexta-feira. Eu fazia um jejum na semana, assim, comprometendo, assim, para poder ter essa cabeça, né, melhor, para poder ter capacidade de ver as coisas, de ter sabedoria. E fui acompanhado muito pelo pastor Alex e tal. E aí, nesse tempo, nesse processo, que eu tive unção, coragem para continuar. E nessa continuação, eu consegui quitar todas as dívidas foram quitadas, né? Eu vi a mão de Deus muito grande, e ali que ele também me deu a ideia de vender a empresa, sabe? Então, quando ela estava no auge, né, digamos assim, faturando, performando... Depois da recuperação que ela teve... Eu pensei, vou vender, e aí quando eu vendi, eu quitei mais um pouco de dívida também, e aí foi quando eu saí desse business de importação, sabe? Daí eu comecei a lembrar daquele sonho de motorista, de caminhão, de ônibus e tal. Sim. E aí eu né, graças a Deus, eu consegui sair sem deixar problemas para trás, sabe? Essa passagem... Daí eu quitei, né, até a questão dos trabalhadores, né, de todo mundo, dos impostos, sim. Questão das dívidas, né, que... Trabalhistas, que a gente chama, né, fiscais. Sim. E tipo assim, saiu um container da minha cabeça, já como eu trabalhava com importação. Nada como literalmente. Literalmente saiu um container das minhas costas, assim, Túlio. Cara, que testemunho fantástico. Sim. Fantástico. E depois eu quero até aproveitar e contar também como que foi o processo de começar a Rodo Atlântico também, que também tem uma questão espiritual que... Quando tu fala de jejum, né? Porque eu também fui aprender sobre jejum faz pouco tempo, né? 4 anos para cá, estando dentro desses ambientes, né? Na nossa igreja lá na Onda Dura, ou então lá na Mais de Cristo, ou então lá no Instituto Hombridade, na Febracis, né? No Legendários. Esses ambientes todos me trouxeram essa importante ação que é enfraquecer a carne. Né? O jejum nada mais é do que tirar o poder da carne sobre nós, né? Reduzir a nossa intoxicação, vamos dizer assim, pela carne, né? A carne, ela é suscetível em muitas coisas, não só com o alimento, com a bebida, como também nos jogos, no Instagram, perfeito? Uhum. Então, né? Toda esse ambiente que nós vivemos hoje, ele nos carrega muito a nossa carne. E aí, que eu me lembro, né, de um dito popular, né, que a carne é fraca, né? Exatamente. Eu fui entender isso estando nesse ambiente cristão, né? Porque, de fato, nós somos muito tentados a alimentar a carne o tempo inteiro, e quando a gente alimenta a carne, a gente está alimentando menos o espírito, a nossa conexão com Deus, né? Eu não sei como é que é isso para ti. É exatamente isso, né? A gente tem a capacidade de fortalecer o espírito quando você está em jejum. Jejum tem alguns outros propósitos também. Tem no livro de Esther, que eles fizeram o jejum por 3 dias para Deus atender uma situação, para libertar o povo judeu. Essa questão, né, de mortificar a carne, a gente está mais conectado com o Senhor. Então foi muito importante nesse processo, tá? Mas não foi só o jejum, né? Eu orei muito, né? Orei por mais de 60 dias, sábados e domingos, feriados. Eu tive esse hábito, né? Essa disciplina. E nesse primeiro momento, nessas primeiras semanas, eu já via... E baseado em fé. Em fé e no que na palavra... Porque na verdade, quem tá com a verdade, quem tá com a boa fé, perfeito, não tem como desistir, né, meu amigo? Isso é lindo demais. Isso é uma atitude de reis,
sabe? De Reis. Davi fazia isso, ele orava de madrugada. Não sei se está em Salmos ou está em Provérbios, mas provavelmente acho que deve estar em Salmos. Davi levantava de madrugada para buscar o Senhor para poder ter orientação, sabe? Amém. Então, Amém. quando eu orava de madrugada, vinha algumas palavras. Na hora do almoço, eu estava buscando ler a palavra também, estava em jejum. Aí você olha Salmo 121, que o meu socorro vem do alto. Imagina, o meu era dívidas, o Davi estava com guerreiros na frente dele para perder a vida dele. Então, poxa, vamos botar em prática essa palavra aqui ou não vamos? Vai brincar de ser cristão ou vai se mexer? Aí eu falei, não, agora eu quero realmente andar com Deus e vou experimentar disso daí. E foi aí que começou a vir as mudanças, a minha mentalidade mudar. Ok. E seguir em frente para poder enfrentar toda essa batalha aí. Aí o que aconteceu? Uma coisa importante vocês entenderem que quando nós fazemos esse movimento, nós estamos... a gente tem que entender como é que funciona a nossa aura, né, a nossa espiritualidade, né? Tu tem que tirar uma coisa para botar outra. Exatamente. Tem que limpar. Sim. Né? Então uma pessoa que está toda carregada de fundamentos, de princípios, de valores... completamente que não estão funcionando, porque não estava dando certo, estava dando tudo errado, né, um monte de coisa equivocada na vida, né? E você passa a trazer para a sua mente, é como se fosse um software novo. Você traz um software poderoso da palavra de Deus, que não é só software, mas também ação, né? A oração, como a palavra diz, o orar é de falar, né? O oral, né? Mais ação, a ação de fazer, né, de usar as palavras certas, e nada mais certo do que as palavras que estão na Bíblia. Exatamente. Você pode ler a Bíblia inteira, ela não vai te colocar em furada, né? Não vai te meter em confusão. E aplicar, ter fé, né? Exatamente, né? Então, e aí, dali, tu começou a vislumbrar uma saída, né? Sim. Começou a enxergar uma luz, né? Sim. Um caminho, é por aqui, eu vou encontrar. Exatamente. Vou descobrir um caminho. A motivar, encorajar. Perfeito. Aí eu ganhei um vinho. Eu ganhei uma garrafa de vinho e eu, na época, tinha esse hábito de beber vinhos tops, assim, sabe? E eu ganhei um vinho muito bom. E deu vontade de abrir ele na hora, assim, sabe? Pra poder desfrutar dessa bebida, né? E aí, como eu tava nesse propósito de oração e jejum e tal, eu peguei a embalagem, ele tinha até uma embalagem, assim, toda chique e tal. E eu escrevi todas as dívidas nesse papel de seda, com uma caneta preta. Todas as minhas dívidas eu escrevi pá. Nesse papel que veio o vinho enrolado. E eu botei a data e eu falei, Deus, eu só vou tomar esse vinho, só vou beber esse vinho a partir do momento que eu quitar as dívidas todas. Amém. E era um vinho muito bom, muito saboroso. Eu queria muito ter aberto na hora, assim. E eu tinha uma adega, eu guardei esse vinho, orei, continuei orando, trabalhando e tal. Esse vinho ficou mais de... Na verdade, eu vou falar, tá? Ele é de 2017, esse vinho. Eu não abri ele ainda, porque eu quero abrir pra tomar com o pastor que me ajudou. Eu fui pra lá pros Estados Unidos. Sim. Eu agradeci ele e tudo, já. A gente ficou muito amigos, né? Só que a gente tinha combinado de tomar esse vinho juntos. Eu fiquei preocupado em levar esse vinho, porque pode estragar, perder, né? Perder, pode, porque a temperatura troca, né? Mas, o vinho é muito sensível. Então ele tá até hoje lá, tá guardado, tá, mas já tá habilitado a tomar. Só que eu queria beber com ele, né? Porque vai ser um momento especial. Ele também quer tomar, né? Lá, sabe? Então, assim... Maravilhoso isso, meu amigo. E aí, quando foi quitado, eu li depois o papel, eu disse assim, meu, só é Deus, ô Túlio, é milagre, cara. Sabe o que é milagre? É isso que aconteceu comigo. Multimilionário, de dívidas multimilionárias, tá? Tu quer ser multimilionário, mas eu tava ao contrário, cara. Multimilionário negativo. Negativo. Dá pra escrever um livro, hein? Sim, toma. Multimilionário no negativo. E aí, como é que tu sai disso, sabe? Como tu tem forças pra continuar se não é algo sobrenatural, entendeu? Deus mandando as pessoas certas, né, pra poder a coisa acontecer. É boa fé, né, cara? E aí, quando eu quitei tudo, quando a Thalita saiu, que era minha irmã, paguei a rescisão dela, tudo... A gente até hoje, a gente volta e meia, olha um pro outro e olha, meu Deus, que aventura que a gente viveu. Se nós não tivesse com o Senhor sendo acompanhado, era um casamento que poderia ter sido destruído, porque um cara quebrado, cara, o que acontece? Acontece coisas ruins. Sim, entendeu? Abre brechas. Abre muitas brechas. Questão, tu precisa de ferramentas, de dinheiro, instrumento pra você poder sobreviver, entendeu? O cara pode virar manter o padrão da família, né? Fica muito ruim a situação, sabe? Então, graças a Deus, Deus foi misericordioso, gracioso, Glória e Ele me abençoou com esse final aí, tá? E o sonho não para. Tu não desistiu. Aí eu fiquei um ano sem fazer... Prestem atenção, senhores. Olha só, depois de passar por tudo que passou, todas as dívidas,
nome no Serasa. Ai, graças a Deus, quitei tudo. Pode puxar meu Serasa aí, ó. Cara, dívidas trabalhistas, pagar, quitar tudo, tal, conseguir vender a empresa. Sim. Quer dizer, orando para Deus, Sim. aqueles 60 dias em busca de uma solução, Deus trouxe um comprador ainda para a empresa. Na verdade a ideia veio depois desse tempo, né, de oração. Só que não foi, né? Depois de 60 dias já apareceu o comprador. Não, foi um processo também. Foram mais 1 ano e meio, 2 anos, aí negociação e tal. Mas eu senti no coração, a partir daquele tempo de oração, que era pra caminhar pra esse momento. Sim. Porque, foram muitos anos de empresa, até pra tu se desapegar. Perfeito. É um negócio mas tu emocional já muito tinha grande. colocado a empresa de novo num outro patamar. Ela tinha voltado a ficar positiva, né? Mas eu não tinha... ainda quitado tudo, mas ela tava numa rampa de crescimento. Perfeito, assim. Perfeito. Tinha cortado Tinha as âncoras, bons, tinha desancorado, né? E aí eu comecei a desapegar, pensei, poxa, acho que se eu vender também vai ter um capital para quitar tudo, né, as dívidas que ainda faltam, e acho que seria um momento legal. E aí Ótimo. caminhou e aconteceu a dívida. Graças a Deus eu sou muito feliz com relação a isso daí. Que legal. E aí eu fiquei um ano sem fazer, tirei um ano sabático para descansar, porque, cara, como é que tu empreende por mais de 13 anos num negócio que só foi negativo e tu já vai querer abrir outra já logo em seguida? Então... Ficou meio vacinado, tava meio assustado, assim, e agora, Deus, que o senhor tem pra mim? E aí eu descansei, sabe? Eu consegui um recurso para poder me manter nesse um ano aí, minha família e tudo mais. Sim. Na verdade até passou de um ano, daí começou a voltar aquele sentimento do transporte, né? Do ônibus, né? Do caminhão e tal. Aí eu comecei a querer ver se o ônibus ia eu queria mexer com ônibus. Daí eu comecei a estudar o mercado, tudo, pesquisar. De novo, tudo mesmo passo a passo que eu tinha feito antes de pesquisa e tudo. E comecei a tentar ver que, acho que é isso aí, né? Sempre eu tava falando, eu acho que é por aí. Só que não tava dando certo. Aquele sentimento lá de quando tu era piá, né, cara? Também, lá é verdade. Quando tu era piá, tu queria ser motorista de ônibus. Sim. Esse sentimento ainda tava no teu coração. Tava. Que coisa incrível. E aí, eu tenho carteira de motorista de ônibus, tudo, né? Tu sabe, né? Já dirijo ônibus, carreta, tudo. Aí eu peguei e... Louco, né, cara? Aí eu peguei... Eu me lembro. Sabe que eu tive problema nas cordas vocais, por causa que eu ficava imitando o barulho de ônibus e quando eu era pequeno, eu ficava dirigindo, imaginando. Eu tive que fazer... barulho? Por causa do barulho. Eu ficava 8 horas dirigindo, imitando que eu era motorista de uma, São Paulo, Joinville a São Paulo. Eu ficava 8 horas imaginando a estrada, dirigindo no meu quarto, assim, ó. Louco. Tive que sair pra fazer fonoaudiologia, cara. Tratamento nas cordas vocais. Imagina, anos fazendo... ônibus na reta, tá ligado? Imagina. Não. E aí, meu Deus. A gente não viu tudo aqui no programa ainda, gente. Não viu. Tá, mas assim, daí o que aconteceu? Eu cheguei a querer abrir uma empresa de ônibus e tudo, mas só que, cara, tinha uma coisa de mim que não tava dando certo, sabe? Eu pensei, eu não posso mexer num negócio que Deus não está no controle ou que não me deu ok. E aí eu não tava em paz, cara. Com ônibus eu ia montar uma empresa de ônibus, mas não deu certo. Não foi. E aí, já passou um ano e pouco, já começou a gastar muito dinheiro, não tinha outro negócio ainda. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, tá ficando preocupado nesse negócio aí. Já comecei a demorando muito. Aí o que eu lembrei? Na hora da angústia, oração de madrugada. Comecei a orar tudo de volta. Sério? Depois que deu certo também lá, nos 60 dias, eu comecei a orar mais. 60 dias só pra agradecer. Meu Deus, obrigado, Jesus, tu é muito bom, maravilhoso e tal. Muito, só não esqueça, e de madrugada também. Isso é muito importante também, colocar pras pessoas, que não é só orar quando tá ruim, né? Exatamente. Tem que orar quando dá tudo certo, quando tá tudo bom. Também continue orando, agradecendo, fortalecendo a sua fé. E aí, agora pra parte final aí, né, como nasceu a Rodo Atlântico, então foi um sonho, era um desejo muito grande, e eu comecei a orar novamente. E além de orar, teve uma quinta-feira que eu jantei e falei assim, Jesus, vou fazer um jejum, porque eu estou muito angustiado com isso, estou muito preocupado com isso, eu gostaria muito de fazer um negócio. Eu vi que trabalhar de CLT eu não tenho esse perfil mesmo, sabe? Eu tenho esse perfil empreendedor de querer fazer, executar do jeito que tem que ser e tal. E aí, questão de cultura também. Aí, sexta-feira de manhã eu não tomei café, eu não almocei e não jantei. Eu fiquei 24 horas sem comer, de jejum mesmo, sem comer nada. E era 10h30 da noite,
22h30, eu comecei a orar novamente. Senhor, tal, tô assim, tô assado e tal. Oração com Deus é oração. O que o Senhor tem pra mim? Onde é que o Senhor Exato, quer me o Senhor tá me colocar meus acompanhando pés? com relação à minha O angústia. Senhor conhece meu coração. Sim, sabe meu coração e tal, parará. Poxa, eu nem contei da minha aventura, né, com relação a ser caminhoneiro, né? Eu nem contei, não sei, eu tenho tanta coisa essa pra parte falar. é muito legal. Esse maluco aqui resolveu trabalhar numa empresa, né, como motorista de caminhão. De carreta. Né, de carreta, né? Sim. Passou por todo o teste lá e tudo e tal. Ficou Nesse quantos um meses? ano. Então, nesse um ano que eu vendi a empresa, daí eu fiquei um ano sabático, né, sem fazer nada, e depois de um ano... Não, primeiro que eu não entendi nada foi quando teve a enchente no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco tu me contou, tu tinha Ido de ônibus pra lá. dirigindo o Isso. ônibus até o Rio Grande do Sul, levando os médicos Sim, todos aqui. Exato. Que, E os mecânicos eu fiquei olhando isso que eu não jet. entendi nada. Que o Alisson vai dirigindo o ônibus? Vai mesmo? Não, eu vou assim, claro, eu que vou dirigindo. Falando na maior naturalidade, né? Então, é porque o que acontece? Quando eu tinha vendido a empresa, daí eu fiquei um ano sem fazer nada e tal, um ano sabático, descansando, daí eu comecei a querer montar uma empresa de ônibus. Sim. Mas aí eu em vez de começar do zero, eu ia me conectar com uma empresa que já existia. E aí, né, a gente ia somar forças para chegar a alcançar um mercado. E aí, nesse meio tempo, já tinha carteira, já tinha experiência, digamos assim. Sim. E fui viajar, passei no teste lá, não, pode viajar e dá tudo certo. Comecei, já tinha andado de ônibus, na verdade, um pouco antes. Na verdade, tem um dom disso daí, de dirigir, cara. Eu acho que eu tenho o dom de dirigir. E aí foi a fase que a gente acabou se conhecendo e tal, olhou lá... No GP da Altadura, isso, né? foi a questão das enchentes, a gente fez 4, 5 viagens pra lá, de madrugada e tal. Cara, aquilo ali é um prazer pra mim. E aí, só que não deu certo, porque o mercado não era do jeito que eu tava pensando, assim, sabe? Sim. Mas eu tenho uma boa relação com o pessoal lá. Mas da foi empresa. importante passar Foi. pela experiência para Foi. entender o chão de fábrica desse negócio. Exatamente, do né? negócio. É. Dizendo dessa forma, né? Exatamente. E do caminhão, da carreta, eu tinha aberto só o CNPJ Sim. de uma transportadora e deixei ela aberta. Só que eu não tinha confirmação nenhuma de Deus, nada. E eu pensei, eu vou fazer agora o seguinte, eu vou entrar de funcionário numa transportadora para ver como é que é e eu vou poder também realizar esse sonho de dirigir. Aí eu fiz Conhecer por dentro a empresa, exato. como é que é o dia a dia de uma Exato. transportadora. E aí eu fiz a autoescola, fiz a carteira de motorista para a categoria E. E nessa autoescola o professor conhecia o instrutor de uma transportadora de Joinville. Sim. E eu falei pra ele, cara, me conecta lá. Pô, mas tu vai ser carreteiro? Pô, vou. Daí eu falei com a minha esposa, ela falou, fica uma semana lá, eu te deixo. Daí eu falei, então tá bom, uma semana já tá bom. Falei com o olha aí, ó, instrutor. outro ensinamento, né? Um homem que é um sacerdote, ele consulta a mulher, a esposa, pra tudo. Até pra cortar o cabelo, né? Meu amor, posso cortar o cabelo? Ela fica, exatamente. Melhor conselheira não há. Eu demorei muito pra aprender isso, mas eu juro que vou melhorar. Então, aí ela me deixou por uma semana. Aí no dia que eu fui falar com o instrutor, ele tava saindo do carro no estacionamento da empresa. Eu falei, olha, eu sou o tal, fulano de tal. Pô, é tu mesmo? Pô, sou eu, pô, tô muito afim. Manda o currículo então aí e tal. E me chamaram. Eu fiz a entrevista, fiz uma escolinha de 15 dias pra manobrar, que eu não sabia manobrar, daí manobrei a carreta e tudo mais. Dentro do pátio lá Dentro mesmo? do pátio, tudo. Daí fiz umas viagens assim pra sair. Cara, me deram o caminhão pra ir pra São Bento do Sul, subir serra e descer serra. Caraca. Pra Curitiba, subir serra e Aquela descer. estrada Sim. aqui. Fui por Curupá. Dona Francisca? Não, eu fui pela Serra de Curupá, mas também a serra ela também é forte. Também é forte. Forte claro. a serra. Freio motor, Volvo, cara. Muito massa. E aí a minha esposa, tu vai ficar mais uma semana, né? Ela viu o brilho nos meus olhos, cara. Era uma criança babando. Exatamente, cara, exatamente. Cara. Mas ali, Túlio, eu vi certeza que eu realmente amo isso, sabe? Que eu gosto disso e acabei ficando por 6 meses, cara. Por causa que coincidiu de eu trabalhar um dia sim, um dia não. Daí eu consegui me organizar com fazer uma escala. Com a Thaís, né? Pra poder pegar as crianças e tal. Tudo, ficar em casa também. Exato, daí deu certo, acabou dando certo. Sim, não foi tão estressante, né? Não foi tão estressante. E aí eu comecei a ver, ali eu aprendi, captei o que eu precisava captar em termos de conhecimento, daí eu falei, agora eu não posso ficar com essa condição, né, porque eu tinha uma estrutura familiar, uma condição financeira, que eu tinha que angariar outros valores, né.
E aí, nesse meio tempo, eu pedi pra sair. Teve um momento que os caras te chamaram lá, mas quem é esse cara que tá aqui com esse currículo todo, não foi, né? O dono da empresa. Cara, eu chorei no dia que eu saí, cara. Meu, sinceramente, minhas lágrimas vieram, cara, porque eu não queria, digamos assim, sabe? É uma coisa que o cara ama, Era assim, muito bom. só que muito tem que juntar prazeroso. o amor com o monetário também, né? Claro. Não dá pra viver só de amor, né? E aí, nesse meio tempo, eu saí e eu falei, poxa, é isso que eu quero, que realmente eu quero, mas Deus, eu preciso de uma confirmação tua. Aí voltando, daí eu fiz aquele jejum de 24 horas sem comer, daí deu 22h30, comecei a orar, e quando era 11h50 da noite, eu me levantei lá na sala, falei, Deus, eu preciso de uma resposta, Senhor. Preciso, Pai, eu preciso saber, porque isso não é uma brincadeira, é um negócio muito sério, mexer com estrada e tudo mais. E aí eu peguei, fui na Bíblia e fui pegar meu celular. Peguei o livro físico e o celular, pra não... Sim. Eu pensei, vou lá pegar e depois eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu vou acender a luz, eu leio no físico. Se eu não acender a luz, eu vou ler no celular mesmo. Aí, quando eu tava voltando lá pra sala, vou ler no celular. Meu celular vibrou. Bzz. Uma pessoa me chamando no LinkedIn, 11h50, pedindo informações sobre frete, sobre transportadora, sobre tabela de frete de preço, sabe? Aí eu falei, Deus, é tu me mandando um sinal, Senhor. Já entendi. Já na mesma hora me deu uma alegria muito grande, porque eu pedi na hora pra Deus me ajudar, pra me dar um sinal, e a resposta veio 11h50 da noite no LinkedIn. Quem que tu conhece que recebe uma mensagem 10 para meia-noite no LinkedIn, que é uma ferramenta de trabalho, que ninguém tá no LinkedIn meia-noite trabalhando. Sim. E eu recebi, eu printei esse dia, até hoje esse print da conversa, o cara me chamando ali pra falar sobre isso, porque é a confirmação. Eu até falei, cara, tu tá sendo usado por Deus, cara, pra confirmar aqui uma situação. E dali pra frente, investir em marca, site, trabalho de marketing, pessoas, estrutura, estratégia, e a gente tá 8 meses nesse negócio e graças a Deus, mês passado foi melhor do que o mês retrasado, estamos crescendo, é um negócio diferente. E tô realizando, né, esse sonho. Que bênção, que essa minha história aí com Deus. E Deus confirmou, e quando Deus confirma, meu irmão, daí, aí tu tem que ter fé, que vai dar certo. E eu pulei de volta nesse bang jump aí e tô com ele. E não quero soltar nunca mais de Jesus Cristo. Nunca mais eu quero ficar longe, sabe? Até quando estiver muito próximo, de repente, eu tenho que ter meu coração sempre voltado para Deus. E se não tiver também, sempre voltado para Deus. E quero conhecer também pessoas que de repente estão numa dificuldade muito grande, podem me chamar no Instagram para orar junto, né, compartilhar mais história, mais testemunho, para edificar essas pessoas, porque nós estamos aqui na Terra para ser instrumento para abençoar pessoas. Amém. Então eu acho que Amém. a nossa história, a minha história pode ajudar alguém, muitas histórias já me ajudaram também, muitos testemunhos, você, né, Túlio, sempre a gente tá somando, então... Amém. Meu amigo, que momento... Aleluia. Esse foi o momento aleluia, né? Literalmente, né? Verdadeiro, real. Você que está nos ouvindo, tá percebendo, né? Qual é o nosso porquê, né? A origem do nosso programa, do nosso propósito aqui, realmente trazer essa oportunidade, né? De revelar, de trazer testemunho. Sim. Porque imagino que muitos podem estar passando por dificuldades, podem estar passando por dúvidas, mas tenham certeza, se você tem um bom coração, se você tem boa fé, se você acredita no que está fazendo, no seu sonho, não desista. Vá fundo. Às vezes é meio confuso, às vezes tem uma nuvem pairando em cima de você, continue firme. Continue lendo a palavra, continue conversando com Deus, esclareça com Deus, né? Deus está vendo teu coração, Deus está te ouvindo, está sentindo o que você está procurando. E Ele está operando, Amém. Ele está agindo. Com certeza. Porque se você está com Deus, quem será contra você? Você que lê a Bíblia já sabe, quem não lê precisa saber. Porque isso é uma convicção que só quem se conecta com Deus, com Jesus, começa a entender, né? Você pode estar escutando do outro lado aí, tá achando assim, mas será possível isso tudo? Não, é real. É muito real, é muito mais real do que você imagina. Muito real. E fique com isso na sua cabeça, com a certeza de que quando você ora, Deus está te ouvindo. Quando você está botando seus planos diante dele, ele está vendo. Acredite, mantenha sua fé, mantenha sua palavra, mantenha sua boa fé principalmente,
Porque a verdade, não tem coisa maior nesse mundo e mais poderosa do que a verdade, a gente lidar com a verdade, né? E claro, errar faz parte. A gente erra, mas a gente pode se reconciliar, a gente pode pedir perdão, a gente pode pedir o livramento, tá certo? Quando a gente se equivoca, mas o importante é manter princípios, valores, não abrir mão de princípios e de valores, né? A gente vai errar, mas se nós mantivermos princípios e valores, principalmente cristãos, nosso caminho sempre vai ter luz. A luz sempre virá, mais cedo ou mais tarde. Campeão, que programa top hoje que nós tivemos aqui, com a presença do meu amigo empresário Alisson Cizenando. Cara, muito obrigado pela tua presença, meu amigo, sabe? Legal. Agradeço a Deus dessa oportunidade, tu me honrar com a tua presença aqui, né? Você é um amigo muito querido, muito especial, temos mantido bastante contato, né? Trocado ideias sobre todas essas questões, me ajudado a me manter firme no meu propósito, né? Esse projeto aqui, ele também tem a ver com essa crença, com esses valores. Legal, eu que agradeço também. Quero mandar mais um beijo aí pra minha esposa, que ela foi um suporte muito grande, né, nesse tempo todo. Meu momento aleluia, na verdade, foi quando ela entrou na porta da igreja toda linda de vestido, com um buquezão amarelo, e eu tava lá esperando, minhas pernas tremiam. Eu falei, que momento aleluia é esse? Feio desse jeito. Que legal. Esse foi meu momento aleluia. Verdadeiramente. Meu momento aleluia, cara. Que princesa, que lindeza. Meu Deus do céu, uma baita mulher, graças a Deus, linda, maravilhosa. Filhas também preciosíssimas. Amém. Princesas. Glória a Deus. Túlio, tu é um amigo especial, muito obrigado pela oportunidade. E é um pequeno compartilhar de história aí para edificar algum irmão, algum amigo aí. Vamos que vamos. E você que está nos ouvindo, se encoraje, traga também a sua história, mande uma mensagem para nós aí no nosso Instagram, Jesus Empreendedor _oficial. Também estamos no Spotify. Procure lá Jesus Empreendedor, escute os programas anteriores, nos mande mensagem, conte a sua história, participe do nosso programa. Teremos muito ainda para trazer de contribuição nos próximos programas também, mas precisamos ouvir o que você tem para dizer, o que você está gostando, o que você gostaria de ouvir mais, indicar alguém, eventualmente tem um amigo seu que tem uma história interessante, um momento aleluia. Conta para nós que a gente vai convidar esse teu amigo para vir aqui, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência. Você está escutando o programa Jesus Empreendedor. Estamos terminando. Vamos nos ver de novo no próximo sábado. Fique com Deus. Continue na programação aqui da Rádio Colom FM 90.3, que agora à tarde ainda tem os jogos aqui pela rádio. Tem muita coisa bacana para você curtir. Muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. Deus abençoe. Jesus Empreendedor, a conexão que gera valor.